Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma luta que mantém distância, que é o Taekwondo, né? Então aqui a gente tem uma imagem de dois lutadores de Taekwondo e suas características que a gente já pode verificar, principalmente de suas vestimentas, né? Qual é o objetivo da nossa aula? Que vocês consigam conhecer os aspectos históricos, filosóficos das lutas que mantêm distância. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos direcionados ao Taekwondo. Aqui vocês podem ver que são dois lutadores, né? E quero que vocês olhem a imagem e a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. O que vocês conseguiram verificar? Quando vocês olharem a imagem, o que vocês podem identificar aqui? É parecido com alguma outra luta? O que vocês acham? Vamos lá, para algumas reflexões. Podemos assistir o Taekwondo nos Jogos Olímpicos? E aí? O Taekwondo ele está presente nos Jogos Olímpicos? Se eu procurar o programa lá dos Jogos Olímpicos, eu consigo achar o Taekwondo? Alguém já viu o Taekwondo nas Olimpíadas? Vocês acham que existe algum equipamento que é obrigatório para a proteção dos atletas durante uma luta? Existe ou não? O que vocês acham? Vamos lá. Então vamos definir, como sempre, definir o que é, porque para a gente entender essa luta, a gente precisa saber o caminho. Sempre falo, quando eu vou explicar alguma coisa para um aluno, eu tenho que explicar aonde que ele vai chegar e do que a gente está falando. Não adianta eu falar, olha, vestimento é isso, 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 se você não souber do que a gente está falando. Então, vamos primeiro entender o que é o Taekwondo. Então, ele significa caminho dos pés e das mãos, de uma maneira bem simplória, tá? Caminho dos pés e das mãos. É uma arte marcial sul-coreana que originou um esporte de combate. Então, é uma arte marcial, né, que originou esse esporte de combate, né? Se a gente for ver aqui, ó, na imagem, ó, Taekwondo, então, pé, mão e caminho, né? Ali na sua tradução. Sobre a história, então, o Taekwondo é uma arte marcial que tem origem em lutas tradicionais coreanas. Então, a gente já pode identificar o seu país, né? Como o Taekyon, né? Taekyon, e com influência de estilos estrangeiros como Kung Fu chinês e principalmente do Karatê japonês. Olha que fusão, né? Olha que legal, que junção, né? De artes marciais. Então, quando a gente fala as artes marciais, lembra que a gente falou no comecinho? A gente está falando sobre essas artes marciais. A fusão dessas artes marciais originou o Taekwondo. Contribuiu para o desenvolvimento da sociedade sul-coreana, que passou de um país subjugado e devastado para um país economicamente desenvolvido e com uma sociedade organizada. Não quer dizer que o Taekwondo foi o que causou a melhora, né? Não é isso. Mas ele colaborou, né, para que o país ele se desenvolvesse e fosse visto de uma outra forma, e assim ele teve esse salto. Tá? Então a gente pode dizer que ele contribuiu para esse desenvolvimento. Em 1966, o general Choi fundou a Federação Internacional de Taekwondo. Né? Então ele fundou essa federação que ele normatiza e dá as normas e as regras para a prática do Taekwondo. Em 1973, criada a Federação Mundial de Taekwondo, né, a WTF, e em 1987, fundada a Confederação Brasileira do Taekwondo, então ele veio para o Brasil, e em 1987 foi fundada a nossa Confederação Brasileira. O Taekwondo tornou-se esporte olímpico em 1988, uma data significativamente recente, né, não é uma data muito antiga. E a estreia oficial com premiação foi em Sydney em 2000. Professora, como assim se ele surgiu como esporte olímpico em 1988 e daí teve premiação só em 2000? Então ele se tornou esporte olímpico nesse ano. E daí a premiação foi lá em Sydney, que teve uma competição e que foi premiada a primeira vez. Tá? Então os atletas ganharam as medalhas lá, ouro, prata e bronze. O Taekwondo, como todas as lutas, tem uma filosofia. Né? Então, tem uma filosofia em que os seus praticantes eles seguem, né? E tem que respeitar essa filosofia, porque se você
está ali inserido naquele meio, você tem que respeitar as regras e as filosofias daquele ambiente. Então, quais são os princípios do Taekwondo? A cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Tá? Então, esses são os princípios do Taekwondo. Sobre a sua graduação, o Taekwondo, como vocês sabem, também tem graduações, né? Como no Karatê, no Jiu-Jitsu, a gente verifica as graduações. Então, existe uma certa hierarquia que é respeitado. Geralmente, os mais velhos vão respeitar os mais novos, eles respeitam os mais velhos em suas decisões, né? E os mais velhos são os que vão ensinar os mais novos o que eles aprenderam, passar os ensinamentos para os mais novos. Isso também é muito bacana, que as lutas elas prezam muito por conta dessa filosofia. Então, as graduações do Taekwondo, elas são basicamente assim, ó, o significado das faixas. Então, as faixas elas têm alguns significados. A branca e cinza significa início, é a pureza, tá? É o começo, né? Quando você está começando, né? Naquela modalidade, naquela luta. A amarela, e não só na luta, tá? O início e pureza, eles também atrelam isso muito à questão da vida, do respeito e tudo mais. A amarela e laranja, terra, riqueza. A verde e a roxa, planta e vida. Azul e marrom, céu e liberdade. Vermelha e vermelha ponta preta, sol e perigo. E a preta, dignidade, humildade. Então a gente pode ver elas aqui, ó, né? As graduações do Taekwondo. E a gente chega no nosso primeiro exercício, que é para vocês criarem um cartaz virtual que vai retratar a sua opinião com relação aos princípios do Taekwondo. Compartilhe com os seus colegas. Vou voltar só um pouquinho para vocês verem os princípios, ó. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Então vamos lá. Você vai fazer um cartaz que vai dizer qual a sua opinião com relação a esses princípios que a professora acabou de dizer. Aqui uma dica, né? Se quiserem fazer a partir desse meio aqui, dessa ferramenta, fiquem à vontade. E depois que você finalizar, compartilhar com os seus colegas. Nós já voltamos.
Retornamos, então são vários princípios e dentro de cada princípio a gente pode colocar várias outras coisas importantes, né? Que são tão essenciais na vida do ser humano e que às vezes acaba sendo esquecido. Então, aí uma ideia de vocês fazerem uma atividade que faça a gente refletir um pouquinho sobre isso também. A área de combate, então onde que eles realizam a luta? A área de combate, ela mede 10 metros quadrados, né? Então ela tem 10 metros, então ali ó, em volta aqui nesse quadrado é a área da luta do Taekwondo, tá? Então essa é uma área oficial da luta. As categorias, no masculino a gente tem o peso mosca, leve, médio e pesado. E no feminino também. O que diferencia? Diferencia a pesagem, ó. O peso mosca do masculino é até 58 quilos, do feminino até 49 quilos. Tá? Então, se você, por exemplo, tem 45 quilos, você vai estar no peso mosca aqui. Você é menina, né? Está no peso mosca feminino. Se você é menino, você vai estar aqui no peso mosca masculino. Só que se você tiver 50 quilos, feminino você vai estar aqui no peso leve e no masculino você ainda continua no peso mosca, tá? E assim por diante. O pesado aqui também no feminino acima de 67 e no masculino acima de 80. Então é diferença bem grande entre a pesagem. A vestimenta, sobre as roupas que são utilizadas. Os atletas entram para o combate utilizando cores diferentes nos protetores de tórax e da cabeça, tá? Um vai utilizar o azul e outro vai utilizar o vermelho, como a gente pode ver na imagem. Protetor de tórax e o capacete, né? O protetor de cabeça. Então, vermelho e azul, certo? Aí a gente tem aqui o capacete, o protetor bucal, o protetor de tórax, o antebraço, que é o protetor também, luvas, caneleira, coquilha e parapé. Então, tudo isso, proteção para que evite tanto impacto, porque é uma luta em que eles têm contato físico muitas vezes, direto. A duração. Cada combate deve ter 3 rounds, cada um de 2 minutos, que são avaliados por 4 árbitros. Então, 3 rounds, cada round de 2 minutos. Se houver empate, será realizado mais um round de 2 minutos com o sistema de morte súbita. O que é esse sistema de morte súbita? Então, se tiver um empate, vai ter mais um round a mais, como se fosse uma prorrogação, né? Com o sistema de morte súbita. Quem pontuar, ganha a luta. Como você acha que são os golpes e a pontuação no Taekwondo? Dê sua opinião. Então, já falamos sobre como que funcionam os rounds e os tempos. Como vocês acham que funciona a pontuação? Pensa que nós já voltamos com a resposta.
Retornamos. E aí, como que são os golpes e a pontuação? O que vocês acham? Vamos ver? Os golpes. É permitido aplicar golpes com os pés e com as mãos. Então é válido. Chutes devem ser acima da cintura e apenas nas áreas cobertas por protetores, já que os socos só podem ser dados no peito do oponente. Então você tem que atingir aquela área ali específica, tá? E a pontuação? Como é que funciona a pontuação? Vamos lá. 1 ponto é para soco válido no protetor de tórax. Então se eu conseguir acertar, né, um soco no protetor de tórax, ele vale 1 ponto. 2 pontos é o chute válido no protetor de tórax. Então o chute ele vale mais do que o soco, né? Ele vai valer 2 pontos se eu acertar a mesma região com os pés. 4 pontos, chute giratório válido no protetor de tórax. O que é o chute giratório? Então é você fazer o giro e acertar lá o protetor de tórax. Ó, vamos ver aqui, ó, nessa imagem aqui, é um chute giratório, ó. Ele gira e acerta, tá? 4 pontos. E 5 pontos, chute giratório válido à cabeça. Então quando você consegue acertar a cabeça, que a gente tem a imagem aqui, ó. Esse é o chute giratório. Na cabeça, né? 5 pontos. Legal? Entenderam? Então vamos lá. Continuando. Como que eu consigo vencer uma luta? Somar mais pontos ao final dos 3 rounds. Então eu vou somando os meus pontos. Quem fizer mais ponto ganha. Caso o adversário vá a knockdown, abrirá uma contagem de 10. Então se ele vai a knockdown, vai abrir uma contagem. E acrescentará 1 ponto. A luta acaba caso se alguém atingir a diferença de 12 pontos a partir do segundo round. Então tá no primeiro round lá, tá, sei lá, 10-0. Aí no segundo round ele consegue abrir a diferença de 12 pontos. Né? Então ele vai ganhar aquela luta. O oponente for desclassificado. Existem regras e se você infringir algumas regras você é desclassificado e aí ele consequentemente vai perder a luta. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Reflita e escreva o que compreendeu da seguinte frase. Então vamos lá. A filosofia do Taekwondo nos ensina que para lutarmos ou para evitarmos um confronto, devemos usar sempre o bom senso, avaliando todos os fatores envolvidos em um possível confronto. Pensem, o que vocês acham dessa frase relacionada ao Taekwondo? E depois a gente volta a conversar.
Retornamos, e aí, o que vocês acharam dessa frase? Falando do Taekwondo, do que a gente viu. Então vamos lá. A filosofia do Taekwondo nos ensina que para lutarmos ou para evitarmos um confronto, para a gente lutar ou evitar, a gente deve usar sempre o bom senso, avaliando todos os fatores envolvidos em um possível confronto. Quando a gente pensa nisso aqui, a gente não está falando somente de uma guerra, por exemplo, uma luta, a gente está falando de qualquer coisa, da nossa vida mesmo. Né? Às vezes aí na escola, um problema que você teve com algum colega seu aí de turma. Então você tem que pensar um pouquinho, o Taekwondo ensina a gente a pensar, né? Na questão assim, eu tenho que sempre usar o meu bom senso. É válido isso? Vale a pena? Eu vou envolver todos os fatores que vão envolver. Vamos pegar essa realidade da escola. Vale a pena eu envolver minha família, minha mãe ter que vir aqui na escola, meu responsável ter que vir aqui na escola, resolver um problema. Então, todos esses fatores que são envolvidos, vale a pena? Aí você para e pensa um pouquinho se vale ou não. Né? Então, é esse momento de você pensar, não agir por impulso, né? Ter o bom senso. Você vai ter o bom senso. Eu preciso fazer isso? Né? Então, é uma filosofia muito legal do Taekwondo, que se todo mundo pensasse um pouquinho antes de agir, muitas coisas poderiam ser evitadas. Né? Então, se servir de exemplo para vocês, essa luta, que vocês levem um pouquinho disso aí para a realidade. Não só dentro da escola, mas dentro das casas, dentro de todos os confrontos que a gente encontra na vida. E nós encontramos vários. Às vezes, para ir numa panificadora comprar alguma coisa, a gente encontra alguns empecilhos, confrontos, e a gente tem que sempre usar o bom senso para avaliar, para ver se vale a pena ou não ter esse confronto. Tá? E muitas vezes não vale, a gente acaba se equivocando. Tá? Se vocês quiserem ver um pouquinho sobre a história do Taekwondo, né, a professora passou de uma maneira bem rápida, se vocês quiserem analisar ela mais sucintamente, né, então aqui está o endereço para vocês pesquisarem. Existem vários links que vocês podem encontrar aí sobre a história do Taekwondo. E aqui trago para vocês esse é uma imagem de uma competição que a gente teve recentemente, 2018, né, não tão recente assim, tá? Uma competição de Taekwondo, e olha que legal, provavelmente era uma morte súbita, ou ele pontuou ali mesmo, né, conseguiu acertar o protetor. É bem rápido, né? E vamos lá, o que a gente viu na nossa aula de hoje então? Nós vimos sobre as lutas que mantêm distância, falamos em específico do Taekwondo, a sua definição, a história, os princípios, a graduação, a área de combate, categorias, vestimenta, duração, golpes e também sobre a sua pontuação. Gostaria de agradecer a vocês, estudantes, professores, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.